Graça e paz, meu amado, bom dia, vida para você. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Nós estamos falando sobre quando o abatimento atinge a nossa fé e estamos usando a vida de Elias. Eu falei que o primeiro sintoma quando isso acontece é que nós ficamos cheios de medo, pavor. Qual é o segundo? Pela vida de Elias e as ações dele, depois que ele recebeu aquela mensagem de, de Jezabel, nós podemos entender que a segunda ação é: vamos para o deserto por conta própria. O que Elias fez? Qual foi a atitude dele? Ele fugiu. Desesperadamente ele fugiu. 1 Reis 19:4 diz: ele mesmo, porém, se foi para o deserto. Aleluia, glória a Deus. Uma coisa, meu amado, é Deus te levar para o deserto. Outra é você ir com os seus próprios pés. Escute, quando Deus tira Israel do Egito, Deus os leva para o deserto. Deus os conduz para o deserto. E no deserto, Deus se manifesta grande e poderosamente para aquele povo. Deus dá maná, Deus dá carne, Deus dá sombra, Deus dá refrigério, Deus coloca coluna de fogo, Deus desce, Deus acampa, Deus anda com eles no meio do deserto. Aqui, Elias está fugindo, e quando ele está fugindo, ele entra deserto adentro, porque ele deseja morrer. Quantas vezes nós, no nosso desespero, caminhamos para dentro do deserto, sem saber que estamos indo para lá, tomando atitudes erradas e contrárias daquilo que Deus tem para a nossa vida. Elias está apavorado, Elias está com medo, então ele foge e vai para o deserto. Deserto, amado, é lugar de morte. Deserto é lugar de solidão. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente? Quantas pessoas estão vivendo só espiritualmente? Porque decidiram fugir, decidiram escapar por causa do medo de congregar, do medo de voltar a fazer parte de um corpo terreno, porque sofreram muitas afrontas. Sofreram muitos abusos espirituais de lideranças abusivas. E o medo as fez recuar, o medo as fez fugir e entrar para um deserto. São crentes, amam a Deus, adoram a Jesus, mas não conseguem mais congregar porque estão fugindo desesperadamente disso, achando que todos que congregam estão presos a um sistema. Existe um sistema religioso, sim, existe, mas existe muita gente, amado, que está lutando contra ele, pregando o verdadeiro evangelho, ensinando que o evangelho verdadeiro tem renúncia, tem entrega, tem morte, tem cruz, que não é só festa, que não é só celebração. Vai ter dia que você vai acordar sem vontade de levantar, vai ter vezes que você vai querer chutar o pau da barraca, jogar tudo pro alto. Vai, acontece sim, é verdade. Isso não significa que o Espírito Santo não saiu de você, ele continua habitando na sua vida. Isso não significa que Deus virou as costas para você, ele continua te ajudando, te empurrando, porque ele foi atrás de Elias. O problema não é ele, o problema somos nós, que não fazemos como Jeremias. Jeremias, como homem natural, ele fala: foi-se a esperança do Senhor, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais nada. Mas quando ele volta a ser homem de Deus, ele fala: mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ah, meu amado, talvez você esteja ouvindo essa palavra hoje e talvez você esteja vendo essa circunstância, essa situação, mas Deus me colocou aqui para falar com você. Aleluia! Volte, saia desse deserto que você entrou com os seus próprios pés, dê meia volta e volte para o lugar de partida, volte da onde você saiu e recomece de novo. Recomeçar não é vergonha. Reconhecer que errou não é vergonha. Vergonha é continuar errando.
no meio do orgulho e da soberba. A segunda ação de Elias, ele foge para o deserto. Deus está dizendo para você, não fuja para o deserto. No deserto sozinho, meu amado, você vai andar sem rumo. No deserto sozinho, você vai andar sem direção. Eu já andei no deserto sozinho. Eu já fugi muitas vezes. E eu aprendi que fugir não é o remédio, fugir não é a solução. Você anda e não sai do lugar. Você fica rodando, dando voltas e não encontra nada. Por quê? Porque você não tem direção, porque você não tem propósito, porque você não tem uma voz que te guia, uma voz que orienta, uma voz que fala contigo, porque você está fugindo. Elias foge para o deserto. Segunda ação de quando o abatimento atinge a fé, ir para o deserto. Eu quero orar com você e continuar amanhã. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo e poderoso nome. Que o Senhor venha derramar graça, unção, poder, manifestar a graça do Senhor sobre cada um que vai receber essa palavra. De repente, meu Pai, alguém está fraco. De repente, meu Pai, alguém está desesperado, com medo, fugindo como Elias estava. E por causa disso, ele entrou para o meio do deserto sem olhar. Tenha misericórdia dessa vida, tenha misericórdia dessa alma. E resgata ela de volta. Espírito Santo, toca o coração dela agora. Que ela escute, que ela perca o medo de congregar. Que as feridas que foram abertas quando ela congregava, pelas decepções que sofreu, sejam saradas e fechadas. Ela possa ser tratada e retorne de volta ao convívio dos seus irmãos e a sua presença abundante. Pai, eu te louvo, eu te glorifico em nome de Jesus. Amém. Amém, amado. Forte abraço. Até amanhã.